Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de você vai ver esse vídeo. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, onde a gente vai falar sobre os blocos econômicos. Então, o que são esses blocos econômicos? São chamados de divisões, divisões de países que vai se identificar dentro de uma economia. Então, o que é que acontece? A gente vai verificar que alguns países, eles vão ver que tem uma economia, um desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, parecidos. Então, eles vão se juntar com outros que vão trazer benefícios para eles. Normalmente são países próximos, né, que tenham fronteiras que facilitem nessa questão do desenvolvimento, da comunicação, da transportação econômica. E dentro deles eles vão juntos tentar se desenvolver. Só que nesse processo a gente vai ver que se teve algumas coisas que dificultaram, né, para alguns blocos econômicos. Então, hoje também, quando a gente fala de blocos econômicos, a gente está falando de G7, G8, que a gente já falou muito, né, que são os países que se juntam para ver uma melhor forma de se desenvolver, uma melhor forma para a gente conviver, né, socialmente, e também para a gente manter o nosso meio ambiente. Então, esses blocos econômicos eles vão começar primordialmente para isso, para o desenvolvimento do seu país e da sua economia, tá bem? Aí eu coloquei aqui alguns desses blocos econômicos, mas a gente só para que a gente tenha que sejam apresentados eles, mas a gente vai falar deles um pouquinho mais à frente, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os poderes, né? Desculpa. Os poderes federativos, né? O que é uma federação e o que é que tem a ver essa questão de golpe e ditadura com todo esse processo do bloco econômico. Desculpa, gente, estou com crise alérgica. Então, relevem esses espíritos. Então, vamos lá, o que acontece? A NAFTA, ela está ligada à América do Norte, que primeiramente está os Estados Unidos, Canadá e México. Então, esse é o bloco econômico que está esses três países, que são os países mais capitalizados, mais desenvolvidos nessa questão da América do Norte, tá? Mercosul, está na América do Sul, o nome já é bem sugestivo, que vai estar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Aí aqui a gente vai ver aquele ponto da questão de países próximos que tenham fronteira, né? Então o Brasil ele tem esse bônus, vamos dizer assim, essa facilidade, porque ele faz fronteira com esses países. Então isso facilita, né, na comunicação, no transporte, nessa transição, né, que é necessária para a economia desenvolver, para que se tenha interesses, né, econômicos e políticos também. Aí tem o Unasul, que também é da América do Sul, que está envolvido 12 países, tá? A gente vai ver isso mais à frente, mas esses são os blocos econômicos que vai estar ligados a esses países, né, com a ligação principalmente econômica. Não quer dizer que tendo esses blocos eles só vão se comunicar entre si, só vão fazer negócios entre si economicamente. Não é isso. Mas eles têm os mesmos interesses, vamos dizer assim, tá bem? Então o que acontece? Quando a gente fala de base de poder, de base de organização social e econômica, a gente vai falando de três poderes. No caso aqui do nosso país. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Na verdade, o legislativo vem primeiro. 1, 2, 3. Coloquei uma ordem diferente. Então, o que acontece? O legislativo, ele vai fazer a reunião e a elaboração de leis que vai beneficiar, desenvolver, organizar a nossa sociedade. Então, basicamente é isso. Vai ser os nossos representantes que vai formar essas leis, né, fazer essa reunião, trazer argumentos sólidos para que essa lei seja aprovada, motivos, tudo certinho, para que se crie essas leis. Aí o executivo, o nome já está dizendo, ele vai fazer com que essas leis sejam exercidas, que elas sejam cumpridas, né? Então que se faça cumprir essas leis, né? Então ele junto com o legislativo, ele vai produzir, né? Aí no caso o judiciário junto com o presidente vai aprovar essas leis e eles vão fazer com que essas leis aconteçam. E aí o que acontece? O judiciário vai fazer com que, se caso essas leis não sejam cumpridas, se existe uma punição, uma organização social.
Então, essa punição vai vir do judiciário, tem toda essa questão da cumprição de leis, de verificar, de orientar e ver se está ocorrendo tudo da forma certa, tá? Então, essa é a base dos 3 poderes. Quando a gente fala de federação, a gente está falando de Estado, província ou departamento, que são pequenas áreas, então pode ser chamado de federação. Não é um contexto mais amplo de dizer que é um país, não. Pode ser apenas um estado, uma pequena parte daquele estado, que pode ser chamado de província, né? Ou um departamento específico, tá bem? Então a federação vai ser isso, vai ser uma parte menor daquele todo. Então não estou falando do país todo quando eu falo aqui dos poderes, eu estou falando de uma parte daquele país, então pode ser chamado de federação, tá certo? Mas aí a gente vai falar de blocos econômicos, a gente vai falar que essa união, essa junção de interesses, essa busca de interesses, essa troca de interesses, e o que é que tem a ver a questão de golpe e ditadura? Porque esse processo vai fazer com que alguns interesses em algum momento sejam diferentes. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que durante a nossa história, a gente vai ver que existiram golpes políticos. Então, o que é golpe político? É algo que é arquitetado para que aquele presidente ou aquele deputado, normalmente isso acontece com o presidente, seja tirado do seu cargo, da sua função, para que outra pessoa venha, exerça e faça valer as leis e a vontade daquele grupo a qual ela representa, certo? Então, para simplificar, o golpe seria isso. E o processo de ditadura foi justamente essa união, onde o que aconteceu? O poder militar, né, tomou a frente do país, né, tomou a liderança do país e começou a ditar o que era certo, o que não era, o que eles queriam, o que podiam ou não podiam fazer. Então, nesse tempo aí, a liberdade de expressão ela foi vetada, você não podia dizer o que você pensava, você não podia protestar contra isso. Então, partes culturais, até letras de músicas tinham que passar pelo governo, o governo aprovar para poder ser produzidas. Então, a gente vai ver que muitos dos nossos cantores que a gente conhece hoje foram exilados, porque com a sua música ele protestava que aquilo estava errado, que não podiam fazer aquilo com a sociedade ou com o nosso país. Então, aconteceram muitas coisas nesse processo de ditadura, tá? Que foi um processo também muito doloroso no nosso país, um processo em que não ajudou nada, nem contribuiu para o desenvolvimento, muito pelo contrário, né? Talvez a gente regredir de uma certa forma. Então, é nesse contexto que a gente vai entrar nesse capítulo, né? Dessa união de interesses, mas dentro dessa união sempre vai ter, como é que se diz, um contraponto e como será isso, como a gente forma, se está certo, se está errado, né? Como é que as leis são feitas, como a gente tem que entender e saber os nossos direitos e os nossos deveres, porque não é só saber os direitos, mas a gente também tem que saber os deveres, né? O que eu tenho de direito, mas também o que eu tenho de dever como cidadão. Então a gente vai entender mais também dentro dessa questão dos blocos econômicos, né? E como cada país pode ajudar um ao outro nesse desenvolvimento, tá bem? Então as questões são bem simples, é só pra gente iniciar no capítulo, né? Para que a gente se familiarize com esse capítulo, né? A gente vai entender, começar a entender um pouquinho do que ele vem falando, do que é essa junção desses países, interesses e desenvolvimento econômico dentro deles, tá bom? Então, vocês podem começar a partir da página 182, tá? Como eu sempre estou falando nos vídeos, por favor, não deixe questões em branco, respondam todas. Qualquer dúvida é só falar que a gente vai treinar da melhor forma possível, tá bem? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.